Em verdade vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo no seu sermão da montanha. A salvação. A salvação é o maior bem precioso que nós, seres mortais, podemos alcançar. Nós sabemos que o máximo que um ser humano vive aqui nessa terra é 120 anos. De acordo com os ensinos da palavra de Deus, depois da morte há uma vida eterna, com Deus ou sem Deus. O próprio Senhor Jesus, ele falou várias vezes da existência do inferno. O Senhor Jesus diz em suas palavras: se tua mão te escandalizar, corta ela. Melhor é para você entrar no céu aleijado, faltando a mão, do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Segundo as palavras de Jesus, o inferno é um lugar de fogo e enxofre. Segundo os ensinos de Cristo, o inferno, ele é um lugar de tormento, aonde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Jesus, ele veio a essa terra, morreu pregado em uma cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus. Hoje, Jesus é anunciado como Salvador da humanidade. Mas no livro do Apocalipse, João viu Jesus sentado em um grande trono branco para condenar todos aqueles que rejeitaram a salvação. A salvação, ela é um dom de Deus, é de graça. Porém, fica a critério da pessoa aceitar o Salvador. Porém, a salvação exige muito do ser humano. Para o ser humano conseguir entrar no reino dos céus, ele deve abandonar por completo o pecado. No livro do profeta Isaías diz que o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. No livro de Eclesiastes, o pregador diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nós vemos milhões de pessoas famosas na terra, que vivem aqui na terra, vivem no luxo, mas quando chega o dia de morrer, ninguém consegue escapar da morte. A morte, ela entra na casa do pobre, ela entra na mansão do rico. A morte, ela mata criança, a morte, ela mata jovem, destrói casamento, destrói sonhos, acaba projetos. Quantas pessoas saem de sua casa para ir sacar um dinheiro no banco e quando sai, morre em tentativa de assalto em saidinhas de banco? Quantos bandidos morrendo, trocando tiro com polícia?
Quantas pessoas morrendo de brigas de faca. Quantas pessoas morrendo de acidentes. Talvez você, meu amigo, ainda não parou para pensar. Quantas vezes você acompanhou um cortejo de alguém que estava num caixão? Quantas das vezes nós vamos num velório e nós vemos a pessoa deitada num caixão, a família velando aquele ente querido? Quantas das vezes a gente entra no cemitério e vê aquela pessoa sendo enterrada e você nunca parou para pensar que um dia vai ser eu e vai ser você também, que nós vamos estar num caixão e as pessoas nos levando para o cemitério. Depois da morte, há uma vida eterna. Aqueles que morrem servindo o Senhor vai para o paraíso, conhecido nas palavras de Paulo como paraíso celestial. Se localiza-se no terceiro céu. Segundo o livro do profeta Enoque, que não foi posto no cânon, que existe 10 céus, e no 10º céu se localiza-se o trono da majestade do Todo-Poderoso. No terceiro céu se localiza-se o paraíso celestial. Lá está todos os santos profetas, Maria, a mãe de Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos do passado que já partiram para a eternidade, já descansa lá no paraíso. Segundo a carta aos Efésios, quando Paulo escrevia, ele disse que o inferno se localiza-se nas partes mais fundas da terra. Certo dia, foi notificado nos jornais que um cientista fez uma pesquisa para medir as temperaturas de baixo eixo. Quando os vulcões entram em erupção, que eles dormem, eles perfuraram a terra e desceram microfones. Segundo o cientista, nas próprias palavras dele, ele disse: eu, como comunista, não acredito nem no céu e nem na Bíblia, mas como cientista, eu acredito na existência do inferno. O cientista chamado Dr. Asakoff, ele confirma que quando desceu os microfones, eles ouviram gritos de milhões de pessoas que gritavam no centro da terra. Milhões e milhões de almas, desde o tempo de Noé, partiram para a eternidade, hoje estão sofrendo as agruras da escuridão. Também está no inferno os anjos que desobedeceram a Deus, segundo o que está escrito na carta aos Judas. E eles estão presos em cadeias eternas, aguardando o dia de juízo final. O que nós queremos falar para você é que o nosso Deus, Ele é um Deus muito exigente. Aqueles que pensam um dia entrar no céu, saiba que não é de qualquer jeito que você entra lá. Lúcifer pecou uma vez e foi o suficiente de Deus o expulsar do céu sobre a terra. Hoje, Satanás e os seus demônios estão condenados e sentenciados ao ardente lago de fogo e enxofre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Falar sobre a morte é algo que muitas pessoas não gostam de ouvir. E muitos pensam que só existe essa vida, mas estão enganados. Esta vida é só uma passagem, a outra é eterna e para sempre. Você, meu amigo, precisa entregar a vida para Cristo e seguir a palavra de Deus fielmente. Caso contrário, você será condenado aos tormentos do inferno. No livro de Salmos está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. A salvação é algo maravilhoso, porém muito difícil de se conseguir. Requer muito esforço, porque por poucas coisas as pessoas não herdarão o reino dos céus. Só entrará no céu os limpos de mãos e puros de coração, os crentes verdadeiros. Nós vemos hoje pessoas brincando de ser pastor. Hoje todo mundo quer ser pastor. Muitos brincando de profecias, muitos brincam de revelações, muitos dizem que Deus está mandando sem Deus ter mandado, Deus está falando sem Deus estar falado. Pessoas que brincam com as coisas de Deus. De acordo com a palavra de Deus, Deus vai tirar do meio dos crentes os crentes fiéis. Somente os crentes fiéis irão para o céu. Milhões de crentes, mesmo cantando, pregando, falando em línguas, mas como não foram obedientes à palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. Não é cantar bonito, nem título de pastor que nos dá o direito de vida eterna. Somente aqueles que ouvem e põem em prática a palavra de Deus, esses herdarão a vida eterna. Milhões de crentes já partiram para o inferno e milhões estão indo. Pessoas que acham que podem ser cristãos de qualquer jeito. Mas a Bíblia diz que somente os puros, lavados e remidos poderão entrar no reino dos céus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, o Senhor Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não curamos os enfermos? E em teu nome não expulsamos os demônios e fizemos muitas maravilhas? O Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus prioriza a obediência ao invés do sacrifício. Tem pessoas que jejuam, passam 3, 4 dias jejuando, mas não têm obediência à palavra de Deus. Estão fazendo sacrifícios de tolo, porque o que Deus quer é que os crentes sejam sinceros, obedientes à palavra de Deus, porque somente os puros herdarão o reino dos céus. Por mais que nós conhecemos a verdade,
Mas se nós não obedecermos a palavra de Deus na risca, o nosso destino será o fogo do inferno. E Deus está chamando todos os crentes desses últimos dias para um arrependimento sincero, um arrependimento global. Jesus está voltando e somente os santos, os fiéis, os consagrados, os crentes verdadeiros, estes herdarão a vida eterna. E aqueles que não foram obedientes à palavra de Deus serão punidos pelo próprio Senhor Jesus aos tormentos do lago de fogo, aonde estará a besta, o falso profeta e Satanás. Caro distinto ouvinte da palavra de Deus, arrependa-se enquanto é tempo dos seus pecados. E você, meu irmão, você, minha irmã, sejamos sinceros com Cristo, porque somente os crentes verdadeiros herdarão a vida eterna.